impor uma palavra, elevar-se moralmente o mais possível, tal o meio de encarnado adquirir o poder de mandar sobre os espíritos inferiores, para os afastar. De um outro modo, estes zombarão de suas injunções. No caso aqui, nós estamos falando de espíritos aqui nas manifestações dos espíritos. Geralmente nós somos, como todos nós estamos pretendendo ser espíritas, e você fala que é espírita, as pessoas falam assim, olha, eu tenho um espírito que está me perturbando, como é que eu faço para afastá-lo? Nós vamos responder da seguinte maneira, primeira condição de afastar um espírito que está nos perturbando é nós nos acendermos moralmente. Se nós tivermos moral, nós podemos então afastá-lo. Afastá-lo entre aspas. Afastá-lo entre aspas. Nós podemos ter moral para nos impor sobre ele. Tá certo? Porque na verdade quando tem um espírito, no caso, te perturbando, ele está precisando de ajuda. Você tem que ajudá-lo. Né? O médium tem que ter essa sensibilidade. Por isso que é sensitivo, ele sente essa influência. Muitos médios procuram assim, eu estou aqui com 3 espíritos aqui. Então, se tem 3 espíritos, ele tem que ter a sensibilidade de querer ajudar. Porque se esses espíritos estão aqui, ou de duas, uma, ou estão procurando socorro, ou eles estão querendo te perturbar. Se eles estão querendo te perturbar, você tem que perdoar, acender moralmente, para ele poder se reequilibrar também. Se é uma pessoa precisando de ajuda, ele tem que ter moral para poder ajudar. É complicado. As relações são muito íntimas. Tá certo? Vamos passar para frente? Bom, feito a parte daquele, vamos agora à segunda aula, tá certo? Então é a liberdade natural e escravidão. A vontade própria ou livre-arbítrio é então exercitada de uma maneira mais rente, mais responsável. O livre-arbítrio é definido como faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre 2 ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e dizer que prevalece sobre as outras. Aqui, ele está falando do livre-arbítrio. Será que nós temos livre-arbítrio? Então nós temos 2 tipos de livre-arbítrio. Será que nós estamos será que nós podemos, digamos assim, será que é verdade mesmo que nós temos esse livre-arbítrio? Se eu quiser sair dessa sala agora e não querer mais assistir essa aula, eu posso? Então, posso. Você tem livre-arbítrio para isso. Só que você vai ter que ter o quê? Razões suficientes de querer agir e escolher. Isso que nos discrimina, se difere do animal. O animal sabe, nós sabemos que vamos morrer, isso é certo. Não sabemos quando. O animal não. O animal não sabe que vai morrer. Ele está ali, come, bebe, dorme, não sente a ação do futuro e talvez não sente a ação do passado. Eles têm um instinto. Nós vamos ver lá o subinstinto e a inteligência. Então, a sujeitação absoluta de um homem a outro homem é um erro. Você querer impor, você ter esse livre-arbítrio, você pode subjugar outra pessoa, escravizar aquela outra pessoa? Você pode? Pode. Os espíritos fazem isso. Aqueles espíritos que estão do nosso lado, eles estão sempre nos subjugando, quer dizer, eles estão nos influenciando, tentando tirar nós da fluidez. Nós estamos seguindo, fluindo, fluxo, né? O carro flui para aquele lugar. Então, influir, ele vai tentar nos atrasar, nos colocar em outra direção. Então, a sujeitação absoluta de um homem a outro homem é um erro gravíssimo, de consequências desastrosas para quem a pratica. A escravidão, seja ela física, mental, intelectual, socioeconômica, é sempre um abuso de força e que tende a desaparecer com o progresso da humanidade. Quando nós estamos progredindo, isso vai desaparecer. Na época da escravidão, no Brasil, que foi o último país a assinar a lei, tivemos grandes processos
para não assinar a lei, mas pelo progresso de todos eles, foi então assinada essa lei. Nos Estados Unidos, como eu falei, um estado difere do outro. Então um negro que era livre, por exemplo, em Nova York, se ele fosse para o sul era perigoso, porque ele poderia se confundir com o quê? Um escravo. O escravo lá tinha que ter documentação e era uma série de problemas. Quando um escravo no sul dos Estados Unidos ganhava a carta de liberdade, eles sempre migravam para o norte. Eu achei um filme que ganhou Oscar, inclusive, falando sobre isso, sobre um negro que estava nos Estados Unidos, lógico, estava em Nova York. Ele foi sequestrado e mandado para o sul, ficou 12 anos e sendo escravo. Então, se veja que dentro do progresso, né? Então, progresso da humanidade, isso aí vai ser... Hoje não existe mais escravidão, pelo menos aparentemente, né? Lógico, tem vários aqui tem. A escravidão não é somente a física, é a escravidão intelectual, a socioeconômica e tal. Não, mas ainda está tendo escravidão física mesmo. Física, mas é muito pouco, certo? Vamos lá? Então aqui, tá mais isso. Então Santo Agostinho, vamos ver Santo Agostinho, porque é muito bacana isso aqui, o livre-arbítrio, o livre-arbítrio, é uma obra da autoria de Santo Agostinho. Esse livro é datado de 395, e ele foi feita de forma como um diálogo, é uma coisa assim que Santo Agostinho gostava de fazer, e Vódio era um discípulo de Santo Agostinho, tá? Não é espírito não. Então, ele vai falar sobre a respeito da liberdade. E ele fala o seguinte: muitas vezes a expressão livre-arbítrio tem o mesmo significado que a expressão liberdade. Então, nós estamos falando de livre-arbítrio e liberdade. E Santo Agostinho fala o seguinte: no entanto, o livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Com a aula passada, nós vimos o bem e o mal. Então, o livre-arbítrio é nossa possibilidade de escolher. Esse é certo, esse é errado. Dentro de uma ética e moral. Você veja que confunde tudo na nossa cabeça, né? Então, nós estamos falando de liberdade, livre-arbítrio, ética e moral. O que acontece? Enquanto que a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio, olha só, liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Isso significa que nem sempre o homem é livre quando põe em uso o livre-arbítrio. Você pode usar o livre-arbítrio, mas não ter liberdade. Meio complicado, não é mais? Vamos ver. Depende sempre de como que você usa essa característica. Assim, o livre-arbítrio está mais relacionado com a vontade, porém uma distinção entre os dois é que a vontade é um ato ou ação, enquanto que o livre-arbítrio é uma faculdade. Nossa! Deu um nó na cabeça. Mas o que acontece? O que nós queremos ser? Nós temos que ter o livre-arbítrio. O que nós queremos? Nós queremos ser felizes. Não queremos ser felizes? Nós não queremos um milagre. Ou nós queremos um milagre. O Espiritismo, ele não traz teu marido com 7 dias, ele não cura a tua doença. Ele não traz a tua felicidade. Ele não te leva para o céu. Muitas vezes ele te leva para o inferno. O que vocês estão fazendo aqui no Espiritismo? Estamos aprendendo que nós usando o nosso livre-arbítrio e nossa vontade. Ele não falou de boa vontade. Boa vontade, o inferno está cheio. Você tem que ter a vontade. O que eu quero daqui a um mês? O que nós queremos daqui a um ano? O que eu quero para o meu filho? O que eu quero para a minha vida?
que eu posso mudar com a vontade, porque eu tenho livre-arbítrio. Eu, se eu usar esse livre-arbítrio de forma bom uso dele, eu posso ser liberto, eu posso ter liberdade. Se eu quero mudar a minha vida agora, eu tenho que começar agora. O que eu quero? Quero um milagre? Por que Deus, a gente sempre pensa em Deus, né? Deus está me castigando. Será que Deus castiga? Será que eu quero um milagre para mim? Mudar a minha vida? O Espiritismo não vai dar isso. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Porque o Espiritismo não vai dar isso para vocês. Ele vai dar a oportunidade de você aprender de acordo com o progresso, que você tem esse livre-arbítrio, que você tem que ter vontade e você muda tudo que você quiser na sua vida. Pela força da vontade. Quer parar de fumar? Simples, tem que ter vontade. Disciplina, disciplina, disciplina. São 3 coisas. Né? O que eu quero mudar o meu relacionamento com o meu marido? Eu não estou falando de ter muito marido. Tem que ter vontade. Usar meu livre-arbítrio de um modo correto, de um modo bom. Não esperar por um milagre. Ah, vou orar. Vou ter que colocar no caderno de radiação, tem que dar uma pasta, tem que dar muita água. Força de vontade. Tá certo? Vamos passar para frente? E tá tem bem? que ter persistência, Persistência. né? Não é esperar de um milagre, de um não. dia pro... Esse aqui é um vídeo um pouquinho longo, vamos prestar bem atenção. Acho que temos 8 minutos. Olá. Eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum seus poderes divinos. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir, escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, e o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte: quando se vê, já são 6 horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica a tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado, de muitos que virão. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje, porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas, dentro dos limites, dentro das regras. Não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto
e ver as oportunidades que aparecem. Os que assim fazem têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas, legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer, porque o sol da tarde queima. Autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se, encham-se de sabedoria, façam um pacto com o tempo e usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Bom evento a todos. Muito bom. Vamos passar para frente? Vocês entenderam o que nós estamos falando? Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o que? A liberdade. E não dá milagre para ninguém. Se você quer ser feliz, procure ser feliz. Não mate o tempo. É bom estar dormindo até mais tarde, até meio-dia. Agora eu quero dormir até meio-dia. Por isso que eu faço. Eu acordo cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Eu sempre estou fazendo alguma coisa. Eu durmo muito tarde. Não, ele vai matar o tempo. Vamos passar esse daqui primeiro, porque esse aqui é o livro dos Espíritos. Vamos prestar atenção. Escravidão. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural? O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos. Nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade,
que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizes disso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham um bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Então ele está falando que com o progresso da humanidade, a escravidão tende a não ser mais escravidão. Moralmente, antigamente era normal, era comum, era uma prática normal você ter escravos. Na época de Jesus tinha escravos. Na época dos jesuítas tinha escravos. Então, com a chegada da moralidade, então aí as coisas vão... Então o que nós temos que fazer? Nós temos que estudar. Por isso que o Espiritismo nos chama ao quê? Ao estudo. Primeiro mandamento, amai-vos. Nós temos que nos amar, nós temos que nos ajudar. E depois nos instruir. Somente com a instrução, não é uma fé cega. Como eu falei para vocês, o Espiritismo não salva. Se você quer que uma religião que salve, então é outra religião. Aqui você vai ter conhecimento. Se você conhecer você, conhece a ti mesmo, a tua capacidade, aí você vai se salvar. Essas cenas que eu vou mostrar agora é forte. Tem alguém menos de 16 anos aqui? Eu também. Tá prestando atenção. Tá? Mostra então. É muito interessante depois você assistir esse filme. Você que está no YouTube, tá? Pode assistir completo no YouTube. A imagem é boa. Muito interessante isso aqui para nós ver a época da escravidão. Tá? Vamos lá? Acho que é 8 minutinhos, se não me engano. Ele chama 12 I want to anos. ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Oh, I know where Canada is. I've been there myself. Não tem tradução? Não, isso aí. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York, Be good for your mind. until the day I was deceived, To Solomon. kidnapped, sold into slavery. Ele era um escravo que ele era livre no My name is estado de Nova York. I'm a free man, and you have no right whatsoever to detain me. You know, free man. You never Aí ele foi levado lá para o sul, foi sequestrado e vendido. Went down to the river Jordan. And that servant that don't obey his Lord. shall be beaten with many stripes. That's scripture. The condition of your laborers is all wrong. They're my property. You say that with pride. I say it is fact. Man does how he pleases with his property. You come here. I said come here! Days ago I was with my family in my home. Now you tell me all is lost. Aí ele fala que um dia ele vai encontrar sua família, a viver. O outro fala, você fica quieto que você vai sobreviver. Ele fala, não quero sobreviver, eu quero viver. I thought you know something. I did as instructed. There's something wrong. It's wrong with the instruction. Master brought you here to work. Any more will earn you 100 lashes. I know what it'd like to be the object of Master's lash. In his own time, good Lord manage them all. I will survive! I will not fall into despair! I will keep myself hardy till freedom is opportune! So I was a free man. I'm not a slave. Depois de 12 anos, ele consegue voltar para a cidade dele e rever a família. Muito interessante ver. Eu coloquei com legendas, mas não sei porque não apareceu com legendas ali. Para aprender inglês. Então esse filme é muito interessante. Esse filme que a gente está falando. Fala pra Dei fazer tiro. Mas é a do Siaka aí. Qual é o nome do filme?
12 anos de escravidão. A gente encontra ele completo e tá dublado. É interessante. Tem dublado. Tem dublado. Eu encontrei. Você já assistiu? Já. Muito bom. Tem vários. Vamos ver então. Então, agora nós então, vimos a ética e moral, nós vimos moral, o livre-arbítrio. Então, tentando seguir o raciocínio, são 3 aulas, hoje está pesado, né? Por isso que a gente usa esse esquema de vídeo para ficar mais leve, certo? Não cansa muito, né? Principalmente quem está no sofá ali, dá uma vontade. Vamos lá? Ele me chamou, viu? Aham. Foi. Encontrei ele já. Não pode, fica aí. Vamos lá, então. Liberdade de pensar e de consciência. Tem diferença? O que é liberdade de pensar? Você pensa, pesa ou não, né? Você pensa o que você quiser, né? Mas a consciência às vezes. Né? Então vamos ver. Liberdade de pensamento, como de agir, constitui atributos essenciais do espírito, outorgados por Deus ao criá-lo. Então, liberdade de pensamento é dada por Deus. Liberdade de pensar é sempre ilimitada. Você pode pensar o que você quiser. Você tem liberdade. Esse cara está dando uma aula muito ruim, então você tem liberdade. Mas será que a tua consciência pode dizer isso para mim? Não, não vai melhorar. Né? Então, liberdade de pensar, então, é ilimitada. Porquanto ninguém pode domar o pensamento alheio, aprisionando. Assim ensina os Espíritos a responder à questão 833 do Livro dos Espíritos. Esclarecendo que no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes peias, rédeas. Né? Então, pode-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo, quando muito ainda pela inferioridade e imperfeição de nossa civilização. Tenta-se conter a manifestação exterior do pensamento, ou seja, a liberdade de expressão. Então, nós vemos hoje, por exemplo, principalmente na área política, né? Você pode falar isso, não pode falar isso, pode se expressar isso. Na rede social está várias coisas falando, está ruim, está ruim, está ruim. Isso é uma liberdade, você tem essa liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser. Muitas vezes você falar o que pensa pode ofender as pessoas. Então você tem que levar em consideração a ética e a moral. O que você pode ou não pode fazer. Muitas coisas você quer fazer. Falar com uma pessoa. Mas você deve fazer. A gente vai falar e vai ofender, então é melhor. Será que essa verdade é a verdade minha? Será que eu estou certo? Não, aí que é a questão. Talvez na minha moral seja correta. Na moral do outro. Então nós temos que usar o que é a ética. Nós temos que pensar. Tá certo? Vamos lá? Liberdade de pensar, liberdade de consciência. Também é a liberdade de expressão. Vamos lá? Vamos ver. Nós temos aqui. Bom, aqui nós vamos ler isso daqui, depois nós vamos ver o vídeo lá, que também é do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a liberdade de expressão. De pensamento. Logo, o espírito que só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais lhe são externas, se tornem internas. Tem que estar dentro de nós, essas leis universais. E conscientes pelo próprio fato de sua evolução. Nós temos que evoluir para ter essa lei de liberdade dentro de nós mesmos. Aí nós vamos ter realmente toda a liberdade de se expressar, de pensar, de ter atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Então você tem que governar você mesmo. Você tem que ter moral para você mesmo. Você ter totalmente a liberdade. Daí em diante, já não precisará de constrangimento
e da autoridades sociais para corrigir-se. Então não precisamos mais de leis humanas, mas aquelas regrinhas de conduta das leis, né? Então aquela lei, por exemplo, não pode o vinagrete no pastel, não precisa. Quando se diz necessário. Não se vê necessário. Agora tem uma lei também que não pode usar boné. Não pode usar boné. Tem uma lei assinada, boné, porque por causa de muito assalto, né? Então se você usar boné e tem muitas câmeras e tal, imagina, uma coisa absurda. Mas o Brasil está nessa situação. Mas vamos lá. Temos que o quê? Aqui, constrangimentos e dar às autoridades sociais para corrigir-se. E dá-se com a coletividade o que se dá com o indivíduo. Um povo só é verdadeiramente livre, digno de liberdade, se aprendeu a obedecer à lei interna, aquela lei interna, lei de Deus, lei moral, externo também e universal, que não emana nem do poder de uma casta, nem da vontade das multidões, mas do poder mais alto, do poder divino. Sem a disciplina moral, que cada qual deve impor a si mesmo, as liberdades não passam de um logro. Tem-se aparência, mas não os costumes de um povo livre. Tudo que se eleva para a luz, eleva-se para a liberdade. Para nós termos a verdadeira liberdade, nós temos que ter também a moral para isso. Se não tivermos moral, nós não podemos ter liberdade. A mesma coisa é assim, você pode mandar o teu filho para uma balada, será que se confia, será que ele está com moral suficiente para não cometer nenhuma bobagem? Se você acha, então ele não tem liberdade para ir. A liberdade é restrita. Você vai e leva ele até ele aprender. Mais ou menos isso. Então vamos ver lá o que temos aqui, um vídeo. Esse aqui é um vídeo, acho que de 1 minuto. Liberdade de pensar. Haverá no homem alguma coisa que